um dos meus, sobre mais do que um, mas tenho sobretudo um livro, uma peça de teatro, sobre um dos meus santos de cabeceira, que é o Kierkegaard. Um livro que, aliás, tem um nome divertido, chama-se Estados Eróticos Imediatos de Søren Kierkegaard. E depois há essa relação com o Oliveira. A relação com o Oliveira é uma relação bastante estranha, porque foi longa, foi muito importante para a afirmação de uma determinada fase da obra do Oliveira. Foi quase sempre feliz no resultado final, nomeadamente no Val Abrão, que é um filme maravilhoso. Mas a Agostina sempre disse, ao Oliveira, aos jornalistas, a quem quer que quer ouvir, que o Oliveira não percebe nada dos livros dela. Portanto, foi uma relação, enfim, baseada neste pequeno desentendimento de base, e, nomeadamente, pode-se dizer que o fascínio que o Oliveira tem pelas mulheres não é exatamente partilhado pela Agostina. Nem pelas mulheres, nem pelos homens, mas enfim. No caso das mulheres, em que o Oliveira, enfim, é mais ou menos um romântico libidinoso à moda antiga, justamente antiga, no caso dele. A Agostina, enfim, não põe exatamente as coisas nesses termos, embora seja, e vale a pena ler esse romance que eu falei há bocado, que se chama A Crónica do Cruzado Relógio, porque a Agostina acha, e bem, enfim, não é só isso, é limitativo, mas no contexto bem, que no fundo aplica ao 25 de Abril um pouco a análise que algumas pessoas aplicaram ao maio de 68. Mutatis mutandis, que não são eventos evidentemente semelhantes, mas ela diz, e ela até escreveu sobre ocupações, nacionalizações e sobre descolonização, obviamente não diretamente, mas enfim, sobre tudo isso. Mas o que ela lhe interessa é o tirar da tampa, o saltar da tampa sexual. Esse, para ela, é o grande evento. É o grande evento da Revolução da Luz. E, portanto, os livros da Agostina são... há passagens que são de fazer corar o Freud. Porque são livros em que a dimensão sexual é tão controladora de tudo, sem haver, provavelmente, passagens, felizmente, já bem basta na literatura portuguesa, sem haver, provavelmente, passagens de cana, cenas de cana. Mas simplesmente como aquilo que mexe os cordelinhos, mais do que isso, aquilo que mexe os cordelinhos das pessoas, aquilo que as pulsões, no sentido muito próprio. O que é que eu gostava mais de dizer sobre isto? E depois acho que era interessante que houvesse algum diálogo. Este livro tem também uma série de textos, a Contemplação Criminosa da Angústia, tem uma série de textos, alguns das mais em comunicações académicas, sobre Portugal. E a Agostina tem uma relação com Portugal com a qual eu me identifico bastante, porque não são textos exatamente patrióticos, não diria isso, mas são textos que valorizam muito o facto de não ser impunemente que se anda cá há 800 anos. Ou seja, ao contrário de uma certa ideia de Portugal que às vezes aparece, por exemplo, num livro que é um livro que tem os seus méritos e que teve a sua importância, como o livro do José Gil, Portugal Meio de Existir. O livro do José Gil pressupõe que Portugal nasceu para aí há 100 anos. Ou seja, quase tudo nasceu no salazarismo, uma outra coisa vem da Primeira República, e antes disso éramos uma tábua rasa. E o que a Agostina, nomeadamente nas biografias históricas, a biografia do Marquês é bastante interessante desse ponto de vista, embora não tão boa como a biografia do Marquês de Pombal escrita por Camilo Castelo Branco, que é chamada o exemplo mais virulento de uma biografia não autorizada já publicada em Portugal. O Camilo, nessa altura, diz conta o tempo todo que o Pombal esteve em Inglaterra e
no fim tem assim uma nota seca, diz que ele não aprendeu praticamente nenhuma palavra de inglês. Enfim, talvez uma inspiração para o nosso atual secretário de Estado, que pelos vistos também não domina o idioma. E essa relação com Portugal é uma relação onde a questão, evidentemente, da língua é muito forte. Os textos dela sobre o Brasil são todos muito bons. Talvez não seja provavelmente uma africanista, não é muito evidente isso na obra dela, mas no Brasil é muito, até porque o pai viveu lá. O pai é uma figura muito importante na obra dela, a mãe não tanto, e todos os corolários freudianos que se quiserem podem se tornar aí. O pai é uma figura muito importante, uma espécie de uma personagem camiliana, no fundo. Camilo tem aquela personagem do brasileiro, não é? Do homem que vai lá para fora e que é um jogador, e que é um empresário, e que é um fura-vidas, etc. E, portanto, essa capacidade de, por um lado, ser uma burguesinha bem comportada. Uma vez perguntei à Agostina que uma pergunta um pouco ousada para fazer assim diretamente, como é que a crueldade, digamos assim, que há nas relações entre as pessoas nos livros dela não contamina as suas relações pessoais. E ela respondeu-me, é que eu estudei nos jesuítas. É a resposta dela. Portanto, há níveis de negociação social. A literatura é um nível um pouco diferente da interação do dia-a-dia. Suponho que era não sei bem se era o Flaubert, suponho que sim, que dizia que deve ser radical na escrita, na arte, acho que ele diz, e conservador em tudo o resto. E se calhar esse mote serve bem à Agostina, porque ela depois tem uma figura pública que toda a gente conhece. Há uma frase também, ela gosta sempre de citar essas frases sobre ela própria, em que uma senhora lhe diz, encontra, ou não sei, e lhe diz, gosto muito de senhora Agostina Bessa diz, gosto muito de si e um dia ainda de ler um livro seu. E o que esta história revela é que realmente a Agostina se tornou uma figura que nunca recusou o lado até mundano, foi mandatária de vários políticos, foi diretora do Teatro Nacional, foi diretora de um jornal, que era uma coisa que eu gostava. Há duas coisas que eu gostava de ter assistido: a Agostina, diretora no jornal, e o Vasco Polito Valente, secretário de Estado da Cultura. Gostava de ter estado lá e assistir aquelas reuniões com encenadores que queriam fazer presta em Trás-os-Montes. Adorava ter estado lá para assistir essas cenas. E, portanto, a Agostina sempre teve esse lado de gostar de aparecer e de dizer umas coisas. A Agostina, por exemplo, escreveu um dos textos mais chocantes, embora eu secretamente gostei do texto, mas um dos textos mais chocantes que eu lembro que possivelmente essa portuguesa, porque geralmente há aquela coisa que não se diz mal dos mortos, e a Agostina disse muito mal de um determinado morto, que não era um morto português, que foi a Princesa Diana. O texto que a Agostina escreveu quando a Princesa Diana morreu era um texto absolutamente horrível. Eu simpatizava um pouco com a personagem, portanto tive um certo gozo com esse texto, mas é um texto extraordinariamente incomodativo, porque não se diz aquilo sobre uma pessoa que morreu jovem, numa morte violenta, mas essa falta de sentido sim, falta de sentido, isto é falta de respeito pelas regras do ser. Por isso é que a palavra, há bocado estamos a falar disso, a palavra conservador é uma palavra tão pouco útil para falar da Agostina. Isto é verdade que existe um certo meio, é verdade que existe uma certa mundividência. Agora saiu recentemente uma Agostina, uma biografia da Natália Correia, que eram duas pessoas que se detestavam, eu sempre soube que elas se detestavam, não sabia porquê, e então o biógrafo, que é o Fernando da Costa, explica que reproduz o que ele diz, porque a Agostina, quando a Agostina desaprovou a separação do Sá Carneiro,
achando que ele gostava mesmo, era da mulher legítima e que aquilo com a outra não durava 15 dias. E pronto, foi a Natália que apresentou o Sá Carneiro à Senua, que eu era particularmente ofensivo. Mas pronto, é verdade que a Agostina, em alguns momentos, teve algumas tomadas de posição, neste caso razoavelmente privadas. O livro sobre o Sá Carneiro é um livro de Meninos de Ouro, é um livro relativamente malzinho. Escapam-me algumas coisas, é um livro muito portuense, num certo sentido. Confesso que há algumas coisas que me escapam no livro. O livro sobre o Salazar, que se chama O Comum dos Mortais, é um livro maravilhoso, porque é um livro em que ela cria duas personagens. Um é o Salazar, outro é o Cerejeira, ou enfim, alguém parecido com o Cerejeira, mas um é um duplo um do outro, e aquela rivalidade, aquela amizade barra rivalidade que eles tinham quando eram estudantes, depois passa quando eles chegam, depois continua quando eles chegam ao poder. Curiosamente, a Agostina escreve sobre essas personagens, antecipando, num ou noutro caso, detalhes, não exatamente detalhes, mas problemas na relação entre o Salazar e o Cerejeira, que mais tarde os historiadores vieram a documentar, ou seja, a relação era, obviamente, boa do ponto de vista exterior, mas as discordâncias eram mais que muitas e o Cerejeira teve uma certa desilusão com o Salazar. Entretanto, saíram livros sobre a correspondência, etc., onde isso está documentado, e isso, de certa forma, está no livro, exatamente.